Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que pode parecer bobeira para muitos, porque a gente está imerso numa outra realidade, mas é um assunto muito sério. O uso de banheiro de pessoas trans que está correndo o risco de ser proibida por conta de uma proposta de lei, de uma política de uma deputada de Santa Catarina de extrema direita. E vamos falar disso logo depois da vinhetinha. Então, gente, fica vendo a situação, né? Existe aí uma deputada de Santa Catarina, que não vou falar o nome, que fez uma proposta de lei onde ela quer impedir que pessoas trans usem os banheiros de acordo com sua identidade de gênero. Nós entendemos isso como sendo um absurdo, porque a argumentação desse pessoal passa pela possibilidade, especialmente de mulheres trans, estarem assediando mulheres cis nos banheiros públicos, entende-se banheiros especialmente de shopping, supermercados ou outros que a gente queira imaginar. A primeira contradição está no seguinte, né, que esses banheiros de mulheres, de um modo geral, não possuem um mictório. Então uma das argumentações é de que essas mulheres trans poderiam estar exibindo seu pênis para as mulheres cis e agredindo moralmente, etc, tal, essas mulheres e fazendo agressões sexuais de toda a natureza. Isso é uma tremenda de uma bobagem, que a gente sabe que esses banheiros não possuem mictório, elas têm aqueles box reservados onde as pessoas entram para usá-los, né? Então não faz menor sentido. A outra parte do argumento que é furado é que nós sabemos que quase totalmente os crimes sexuais são cometidos por homens cis. Com isso, não estou dizendo que o homem cis ele é criminoso por natureza. Eu estou querendo dizer que a incidência de pessoas trans cometendo crimes de abuso sexual, em especial mulheres trans em relação a mulheres cis, e nesse ponto que é muito interessante, né? Mesmo que essa mulher trans seja lésbica, é muito, muito improvável e não sustenta, não existe uma sustentação nesses termos. Então nós temos o primeiro fato, que os banheiros femininos eles possuem box e não vai ter exposição dessa genitália, e que, estatisticamente falando, é muito improvável que uma mulher trans faça violência sexual com uma mulher cis, e se isso acontecer, seria muito pouco, né? Seria uma mulher trans lésbica, né? Então seria algo bem pouco frequente. Outra argumentação é que as crianças poderiam ver a genitália, e isso já é rebatido pelo primeiro argumento que eu apresentei, que esses banheiros eles possuem box e não existe a necessidade da exposição da genitália. Olhando para o sentido contrário, o homem cis convivendo com o homem trans, a coisa se torna muito mais absurda, né? Porque a gente sabe que a maioria das agressões vem justamente do homem cis. Então esse homem trans ali presente sofreria, assim, basicamente ridículo imaginar esse homem trans abordando um homem cis e agredindo ele de um modo, assim, ostensivo, sexualmente falando. A gente sabe que existe a cultura do banheiro, principalmente no meio gay, aqui eu estou falando de homem cis e que é gay, né? Então existe essa cultura, a gente sabe que não é uma cultura muito, muito bacana, mas isso vem justamente pela falta de liberdade que a pessoa gay tem, né, de flertar, de procurar seus parceiros, e a gente sabe que a gente tem que cortar esse tipo de coisa, né? Combater esse tipo de coisa quando eu falo dentro da própria comunidade. A gente tem essa noção, né? Mas mesmo na cultura do banheirão, o que acontece muitas vezes são as trocas de olhares, uma série de códigos que existe no meio gay que possibilita, pelo menos para quem tem um mínimo de noção, saber se aquela outra pessoa é gay ou não, e às vezes acaba acontecendo essa questão das paqueras nos banheirões e tudo mais, e às vezes até coisas mais, vamos dizer assim, explícitas, que só relembrando que sexo em lugares públicos, mesmo tratando-se muitas vezes de uma fantasia bastante frequente, bastante praticada e sem nenhum tipo de julgamento moral, trata-se de crime, né? Então nem tem nem o que falar, né? São atitudes que precisam ser combatidas. Mas essa alegação em cima da mulher trans usando banheiro é simplesmente absurdo, ou mesmo homem trans, né? Agora vamos comentar um pouco aqui, falar um pouquinho sobre a questão médica e biológica. As pessoas cis, homens e mulher
héteros ou homossexuais, tanto faz, elas normalmente não passam pelo drama das pessoas trans, que a pessoa trans, quando ela está por aí andando pela rua, ela tem muita dificuldade de acessar o banheiro. E é muito comum pessoas trans desenvolverem doenças, infecções de urina, uma série de patologias. Então é muito desumano quando a gente vai falar da questão do banheiro e as pessoas diminuírem a importância da pauta. Fala assim, estão discutindo banheiro, que coisa mais banal. A pessoa que tem acesso, vamos dizer assim, simplificado do uso do banheiro, pode achar de fato que é besteira, mas não é não. Você tem uma questão médica aí bastante importante. Lembrando que no ambiente público, seja numa repartição pública, seja num shopping center, num supermercado, você é um cidadão, você é um consumidor, você como cidadão paga imposto, você como consumidor consome produtos e serviços, e o produto e serviço e o imposto é para pagar esse tipo de coisa, uso de banheiro público. Então nós podemos afirmar com certeza que a pessoa trans que vamos dizer assim, dificultado o uso do banheiro, ela está sendo lesado nos seus direitos, tanto como cidadão como consumidor. Só lembrando que, já que nós estamos falando de repartição pública, eu não sei a legislação de outros estados, mas aqui no estado de São Paulo tem uma lei que diz que a pessoa deve frequentar o banheiro segundo a sua identidade de gênero, e que se um funcionário público dificultar ou impedir esse uso, ele pode sofrer um processo administrativo. Então fica aí a dica para ficar atento. Então a coisa não é bem assim, tá? Já existe uma legislação pontual, especificamente aqui em São Paulo para a repartição pública, que rege isso. Então agora vem essa deputada vindo com essa proposta de lei absurda, que é uma coisa muito complicada. A gente sabe que culturalmente nós temos uma barreira muito grande para ser enfrentado. Nós sabemos que a pessoa trans, ao entrar no banheiro, ela pode sofrer uma série de problemas. Então vamos supor, um homem trans entra no banheiro cheio de homens cis, ele pode sofrer agressão física, violências de todas as espécies, e a mulher trans, ao entrar no banheiro frequentado por mulher cis, ela pode ser denunciada, pode ter problema com segurança, ou às vezes até mesmo com policiais. Mas aí já é uma questão que a gente precisa trabalhar em termos de educação sexual, na formação da pessoa, desde jovenzinha, lá na escola, ensino fundamental, no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, e por aí vai. Só lembrando que eu estudei numa universidade pública federal, aqui no ABC, o FABC, e o banheiro era frequentado de acordo com a identidade de gênero. E é plenamente possível ser feito. A gente que circula no meio gay, a gente sabe que existem casas noturnas que não existe essa coisa de banheiro. Esse banheiro é de homem, esse banheiro é de mulher, as coisas separadas. Os banheiros, eles são unissex. E não existe esse tipo de situação, onde uma pessoa ela é agredida ou abordada dentro do banheiro de um banheiro unissex. Eu já conheci várias casas noturnas que trabalham assim. Então eu tenho uma fé assim, bastante grande que com a evolução das mentalidades, esse tipo de discussão será um tipo de discussão que será considerada como idiota, porque não faz sentido, né? Não é o fato de uma pessoa trans frequentar um banheiro junto com outras pessoas que são cis, de acordo com sua própria identidade de gênero, que isso vai acontecer. Aliás, o oposto é inviável. A mulher trans ser obrigada a frequentar banheiro de homem cis. Catástrofe total. Nós vivemos no país onde mais se mata pessoas trans, não tem o menor sentido fazer um negócio desse. Ou senão o contrário também, né? O homem trans frequentar o banheiro do homem cis. Ao contrário, né? O homem trans frequentar o banheiro da mulher cis também não faz maior sentido, vai ter um impacto, né? Vai entrar aquela pessoa com aparência masculina dentro do banheiro, e isso sim vai gerar bastante desconforto dentro da nossa cultura. Então a gente vai deixar aqui a reflexão. Eu espero que esse vídeo contribua para a compreensão da situação e que a gente entenda que não é um discurso desnecessário defender esse tipo de uso de recurso público, né? Seja no espaço privado ou numa repartição pública propriamente dito, né? Porque trata-se também, inclusive, numa questão de saúde pública, de segurança pública. E, de novo, né? Eu não consigo entender, porque aqui o foco principal é a mulher trans
que frequenta o banheiro de mulher cis. Ah, porque as crianças vão ver. Vão ver o quê, gente? Tem o box, a pessoa entra lá e ninguém vai ver nada, né? Tudo pode ser feito de uma maneira bastante tranquila, como gente civilizada. É bom a gente tentar respeitar o direito dos outros. Essa história de que a minoria se cala diante do que fala a maioria não é bem assim não, porque a minoria paga imposto, tá? Paga imposto e paga também por seus produtos e serviços nessa sociedade capitalista. Gente, grande abraço, beijo e até mais.